Sou o Davi Gustavo, Account Manager aqui da Alpha. Vou trazer para vocês aqui no capítulo 24 o seguinte ponto, que é escalando campanha sem perder rentabilidade, né? Então, como que a gente vai fazer isso? Como que eu vou metrificar qual a melhor campanha, o que que deu certo, o que que não deu, o que que eu vou otimizar para as próximas campanhas visando essa questão da escala sem perder a rentabilidade. Então, tem todos esse tipo de pontos a serem analisados dentro de todas as campanhas. Então, a gente começa identificando os vencedores, ou seja, a gente só vai aumentar o orçamento se o custo por aquisição estiver abaixo. Ou seja, se um custo de compra estiver abaixo de R$ 10, a gente pode pensar numa projeção para aumento de budget dentro dessa campanha, né? Então a gente primeiro vai intercalar as campanhas, fazer uma análise de CPA, de CTR, de CPM e de retorno, de vendas, de ROAS, de conversão, quanto que a gente investiu nessa campanha, quanto que voltou para a nossa operação. Então é muito importante a gente fazer essa escala de análise justamente para a gente entender qual ponto e quais serão os próximos passos. Não adianta eu, por exemplo, puxar aqui, como eu posso dizer, uma CTR alta e um CPA baixo. Não adianta. Até porque o CTR é muito bom a gente ter equilibrado com o CTA, né? Por quê? Não adianta a gente querer aumentar um orçamento de uma campanha onde o CPA está alto e o CTR não está bacana. A gente praticamente vai gastar dinheiro de graça, torrar dinheiro, na verdade, e não vai ter retorno, justamente porque o CTR está baixo, ou seja, ninguém está parando para assistir o criativo, e o custo por aquisição está muito caro, ou seja, a gente tem um ticket de 30 e a gente está pagando R$ 25 para o cara efetuar uma compra, a gente está saindo um prejuízo de R$ 5. Ah, mas a gente está lucrando R$ 5? Não, que a gente tem o quê? Insumos, a gente tem contas, a gente tem despesa fixa e a gente tem aluguel do local. Então, se a gente for pensar R$ 5 não é nada, e realmente não é nada. Então, a gente precisa sempre ter isso em mente, tá? Não adianta a gente fazer ações sem análises, fazer ações sem nexo, onde a gente não sabe para onde está indo, para onde a gente não sabe o que que tem que ser feito, para onde a gente não sabe o que que está acontecendo. Então, não adianta a gente querer dar passo maior que a nossa perna, né? Então é muito legal a gente fazer essas identificações dentro dessas análises. Show? Agora eu vou para um tópico muito legal, que é um teste de novas audiências, onde a gente vai utilizar a estratégia WAR, que é aumentar gradativamente o raio de alcance dos anúncios. Então a gente começa com um raio de 2 quilômetros, aumenta para um 4, de 4 quilômetros, aumenta para um de 8, 10 e assim sucessivamente, óbvio, fazendo análise, estipulando períodos. Eu vou aumentar o raio de 2 para 4 dentro de uma semana. Vou fazer uma análise, anota todas as análises, verifica se teve lucro, como é que está o CPA. Caso esteja legal, a gente faz outro aumento e observa por mais 7 dias. Por que que eu gosto de analisar em 7 dias? A gente pode analisar em 3, 4, mas eu acredito que os dados não são tão eficientes dentro desse período curto. Então, por isso que eu gosto de utilizar 7 dias, justamente para a gente poder ter uma base maior, para a gente ter uma análise mais bem feita, para a gente poder tomar alguma decisão. E outra, dentro desse teste a gente consegue criar um lookalike de 2 a 3%, ou seja, a gente já tem mais uma observação, a gente já tem mais uma estratégia que a gente pode traçar, a gente já tem mais alguns pontos que a gente pode trazer para dentro da nossa operação de forma consciente e eficaz e rápida, né? Porque quando a gente erra rápido, a gente acerta rápido. Então, quanto mais opções a gente testar e validar mais rápido o rosto do seu cliente aumenta, mais rápido o retorno de investimento dele aumenta, o ROI aumenta também, então a gente começa a agregar valor para esse cliente, seja de forma positiva, obviamente. Porque não adianta também eu rodar a campanha, não ter resultado, mas meu Instagram está crescendo. Cara, se não está impactando no ROI do cliente, que é
todo o custo da operação ali, não adianta, né? Então não faz sentido a gente continuar essa campanha se ela não está agregando valor para o nosso cliente. Então é muito importante a gente lembrar isso sempre, tá? Show. Quando a gente fala de aumento de orçamento gradualmente, o que que significa isso? É aquilo, a gente faz a análise da campanha, a gente replica o que dá bom, né? A gente otimiza o que tá bom também, estruturando ela para um aumento gradualmente, né? Então a gente pode ter um aumento de 10 a 20% a cada 3 dias, se a performance se mantiver. Por exemplo, estou investindo R$ 20 diário. Tá legal os resultados, tá me dando resultado, o custo tá bom, tá me dando dinheiro. Desses 20 eu aumento para 40, né? Aumentando 20% a 10%, vai de acordo com o seu budget para investir dentro da operação. Cara, a operação me deu resultado, tá legal, tá se mantendo. Vou aumentar para 60 dias. E assim sucessivamente, mas dentro de análise, dentro de estudos, conta mesmo, é coisa de se fazer conta. Não adianta você investir R$ 300 na semana e voltar R$ 700. E aí? Supérfluo. É um investimento onde não está dando resultado, você sai no prejuízo, né? Se a gente for investir 300 para voltar 700, a gente paga os 300 e sobra R$ 400 para investir na outra semana e não faz sentido. Então, esses aumentos gradualmente, né? Esses aumentos de orçamento de forma gradativamente, tem que ter uma base, tem que ter um relatório, tem que ter uma análise, tem que fazer sentido um aumento de orçamento. Não adianta eu investir, falar, cara, vai me dar resultado porque eu estou investindo R$ 1.000. Não vai. Se você não tem estudo, se você não tem dados, não vai te dar resultado. Então, é muito importante você fazer análise de todas as campanhas. Fechou? Outro ponto legal que a gente pode trazer dentro desse capítulo é a automação, onde a gente vai usar as regras do Ads Manager, no caso, Google, Meta Ads, né? Então as plataformas, para a gente pausar os anúncios com CPA acima do limite. A gente consegue fazer essa automação dentro da configuração, ou seja, a gente estipula um limite de R$ 5 o CPA, que é o custo por aquisição do cliente. A gente pausa ali por 5, né? A gente define o limite de ser R$ 5 e quando os anúncios forem performando dentro das análises da própria inteligência do Meta e ele identificar que esse anúncio está causando prejuízo, está sendo caro para a nossa operação, ele automaticamente vai ser pausado. Então faz todo sentido, a gente tem um estudo, faz todo sentido a gente analisar os dados justamente para a gente não torrar dinheiro e a gente ser assertivo. Fechou? Então, dentro desses 3 pontos, são muito importante a análise, muito importante a anotação, justamente para a gente saber se a gente está agregando ou se a gente está sendo uma pedra no sapato do nosso cliente. Então, prestem muita atenção nos termos, estudem as principais métricas de cada campanha, seja engajamento, custo por lead, né, custo por mensagem no caso, valor investido, qual a quantidade de mensagem está chegando para mim com esse valor investido. Então é muito bom a gente ter esse estudo. Show. Campanha de vendas, custo por clique, custo por compra, investimento, quantidade de compras, quanto de conversão, valor de conversão está voltando para a gente. Se a gente teve 20 compras num ticket médio de R$ 40, quanto que eu investi, quanto que essas 20 compras retornaram para o meu bolso. Então é muito importante a gente ter essas métricas muito bem definidas com o nosso cliente, para a gente poder fazer as análises, para a gente poder fazer todo esse estudo de caso, para a gente tomar a decisão correta dentro da operação, para a gente não queimar dinheiro, para a gente não ter algo errado, né? Então, uma recapitulação rápida e uma CTA também. O que é que a gente pode fazer? Cara, checklist. Eu, particularmente, amo trabalhar com checklist, aonde eu pego e separo minhas demandas, onde eu separo meus próximos passos, o que é que eu tenho que fazer em determinadas campanhas, justamente para a gente poder ter esse controle, né? Para a gente ter essa questão do que foi feito, o que foi configurado, o que foi analisado, qual a próxima campanha, qual criativa eu vou
confeccionar, o que que eu vou fazer dentro da minha campanha. Então a gente tem tudo isso muito bem pré-definido para a gente não ter nenhum erro, para a gente não ter nenhum passo errado, para a gente não dar um tiro no pé, por exemplo. Se é um cliente que fatura 20 mil, qual é o sentido dele investir 10 em tráfego, entendeu? Então, quando você vai citar aumento de orçamento, quando a gente vai aumentar algo, a gente precisa ter dados e dados validados, tá? Eu não estou falando só, analisei aqui, vi que minha campanha tem isso, isso e aquilo, eu posso melhorar nisso, nisso e nisso. Não, é você ter a análise, um plano de ação e entender se vai ser eficaz ou não. Obviamente que você precisa testar, né? Então é muito bom a gente ter no checklist. Pixel instalado corretamente dentro do cardápio do cliente ou do site. É muito bom a gente fazer os testes. Os criativos estão nos formatos explicados no módulo anterior. Se estão no formato legal, se está na estrutura que gera interesse do cliente, ver o anúncio e fazer a compra do produto, então tem que estar tudo redondo. Público criado, audiência salva, tá correto? Ok. A oferta tá clara no criativo? Se não tá, reformula. Tudo é um teste, então a gente precisa testar estruturas, a gente precisa testar alguns pontos. Fechou? Quais são os próximos passos depois de todas essas análises? A gente vai começar uma campanha teste com R$ 30 dias dentro de 5 dias e vamos avaliar como que performou, como que foi, o que que vendeu, o que que não vendeu, como que foi o investimento, o que que voltou para a gente analisa os resultados, custo por clique, taxa de conversão, CTR, cliques no link, como que as pessoas estão recebendo os anúncios, né? E aí a gente escala o que funciona, a gente sobe a campanha na estrutura correta dos conjuntos, sobe os anúncios que venderam, investimos mais e com isso a gente consegue ter uma operação fluida e direta, né? Então a gente precisa também de um material complementar, né, dentro de uma planilha de controle de campanhas, um template de briefing de criativos. É muito bom a gente ter o organograma tanto das campanhas quanto dos conteúdos que serão subidos na campanha. Então é muito importante, de extrema importância, a gente ter esses backups para a gente poder tocar nossa operação do melhor jeito. Fechou? Então, esse módulo é isso, pessoal. Estudem, tenham armamentos interessantes para a gente poder trazer dentro da nossa operação e que a gente consiga de fato aplicar e que seja algo que de fato vai agregar valor para a operação do seu cliente. Então, vamos para cima, contem conosco e assistam essa aula 15, 20 vezes e anotem todas as análises dos seus clientes. Fechou? Vamos para cima.